Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Bem aí do lado tem um sininho, marque a opção todas para você receber todas as notificações assim que um vídeo for lançado aqui no canal. Deixa o like para melhor ranquear o vídeo e compartilha com algum amigo que vai prestar Enem ou vestibular, tá bom? E fica comigo até o final. Olha, vocês já aprenderam até aqui que cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Hoje nós vamos introduzir o campo elétrico. Até agora a gente viu no terceiro ano a eletrostática, a lei de Coulomb e a gente praticou várias questões envolvendo os dois. Para melhor compreender esse conceito de campo elétrico, vamos considerar uma região qualquer do espaço. Essa região está livre da influência de qualquer carga elétrica. Se você introduzir nessa região um corpo eletrizado de carga Q, como eu coloquei aqui no centro, e digamos que esse corpo esteja eletrizado negativamente, a presença desse corpo vai produzir nessa região um campo elétrico, né? Nós chamamos aí de campo elétrico gerado por Q, o Q aí, o Qzão. Se uma carga de prova, o que é uma carga de prova? Qualquer carga que eu colocar aqui, pode ser uma carga negativa ou uma carga positiva qualquer. O que vai acontecer com essa carga negativa dentro desse campo elétrico da carga inicial, que é o Q? Olha, como ela está negativa e eu coloquei também uma carga negativa, vai ocorrer uma repulsão, certo? Essa repulsão é a força elétrica. Eu coloquei dentro desse campo elétrico da carga Q, que é negativa, eu coloquei uma carga positiva. Entre elas vai acontecer uma força elétrica, só que vai ser uma força de atração. Esse Q, que foi inicialmente introduzido, é chamado de carga fonte. E essas outras cargas que eu coloquei posteriormente, elas são chamadas de cargas de prova. Cargas de prova. O que é a carga fonte? É onde está sendo gerado o campo elétrico. O que é a carga de prova? É a carga que eu vou colocar para provar que esse campo existe. A gente não vê o campo, mas a gente sabe que ele existe. E a carga prova também auxilia na determinação da intensidade dessa força elétrica. Então, quando é que existe um campo elétrico? Quando uma carga em repouso daqui em cima fica sujeito à ação de uma força elétrica. O corpo ele estava inicialmente eletrizado negativamente, esse corpo da carga fonte. Ao colocar uma carga positiva, a gente viu que existe uma força elétrica de atração. E se a gente colocasse uma carga negativa, assim como ele, a força elétrica seria de repulsão. Um experimento bem simples é quando você joga um pó de ferro, nós chamamos de limalha, quem trabalha com ferro sabe que ele deixa pó. Se você pegar esse pó, jogar em cima de uma folha de papel em branco e colocar um ímã embaixo da folha, o pó ele vai formar linhas, que são as linhas de indução, indicando aí uma força do campo magnético. Essas linhas elas vão começar, vai ocorrer a formação de alinhamentos, indicando aí um campo magnético. Assim como quando você aproxima qualquer objeto metálico de um ímã, o exemplo é esse ímã aí, o Polo Norte, Polo Sul, e foi colocado aqueles clipes de papel,
o objeto ele fica sujeito a uma força. Então, esses objetos vão ser atraídos pelos polos do ímã. São forças de atração. E o outro exemplo é o dessa menininha aí, ela está jogando algum objeto no solo. Qualquer objeto que você joga no chão, ele cai. Por quê? Por causa da força gravitacional. Então, só aqui eu dei para vocês 3 tipos de campo. Eu falei do campo elétrico, eu falei do campo magnético, do exemplo aí do ímã, da limalha em cima, quando você joga o pó na folha, e esse exemplo aí de baixo, do ímã, e também do campo gravitacional dessa menininha jogando um objeto. São forças que a gente vê o campo elétrico, o campo magnético ou o campo gravitacional? Não, a gente não vê. São forças invisíveis, mas a gente sabe que existem. E esses campos, eles causam algum efeito. Um exemplo bem simples é quando você brinca com 2 ímãs. Se você pega os polos que são iguais, eles não se aproximam de jeito nenhum. Você observa que existe uma força ao tentar se aproximar um polo positivo do positivo ou negativo do negativo, não é isso? Do mesmo jeito é quando você pega um polo norte e coloca em direção ao polo sul. Você observa que existe uma força que faz com que eles se atraem, eles grudam. Então são forças que a gente não vê, mas sabe que existe. Eu coloquei o conceito aí de campo elétrico. É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que é a carga fonte. Carga elétrica, carga fonte, tal que uma outra carga, que é a carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força. Ou essa força ela é de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. Que foi o que aconteceu nessa primeira figura aí, tá? A gente colocou uma carga fonte, foi colocando outras cargas. E essas cargas, ou elas ficaram sujeitas a uma ação, uma força de atração ou de repulsão. Só para a nível de compreensão melhor, eu coloquei aí 2 cargas, né? A carga inicial, que foi eletrizada, que é a carga fonte, onde está sendo gerado o campo elétrico, e o Qzinho lá, que são as outras cargas, que são as cargas de prova, que a gente utiliza para provar que esse campo elétrico existe. A fórmula é essa que está aqui, E é igual a Fe sobre o Q. Quem é o E? O E representa o campo elétrico, tá? O Fe representa a força elétrica e o Qzinho é a carga de prova, carga elétrica de prova. Onde a força ela é dada em Newton, N, a cargazinha de prova ela é dada em C, que é o Coulomb, e o campo elétrico é a divisão, né? É o Newton pelo Coulomb. Você pode trabalhar a fórmula assim, ou então quando ele pergunta qual é a força elétrica, então você vai isolar essa força elétrica, aí você coloca força elétrica, esse sinalzinho aí em cima representa o vetor, então vetor força elétrica é igual a Q, que é a carga de prova, vezes o E, o campo elétrico. Então a gente pode também trabalhar essa fórmula desse jeito. A intensidade é a divisão, né, do E, que é o campo elétrico, pela força elétrica e o Qzinho em módulo. Esse Qzinho ele é em módulo porque não importa o sinal, se for negativo, se na questão for dado negativo, a gente vai ver já uma questão para vocês exercitarem. Não importa o sinal, porque se é em módulo fica tudo positivo. A direção, que é a mesma da força elétrica, se a força ela for horizontal, o campo elétrico vai ser horizontal. Se a força for vertical, o campo vai ser
vertical. Se a força for diagonal, o campo vai ser diagonal também. Então, sempre vai ser igual ao da força elétrica. E o sentido vai ser o mesmo da força. Se for positivo, vai ser o mesmo sentido da força. E se for negativo, vai ser no sentido contrário. Vamos ver esses conceitos iniciais. Assinale verdadeiro ou falso. A primeira, o campo elétrico é a região que envolve a carga elétrica que lhe dá origem, sendo que uma carga de prova aí colocada fica sujeita a uma força de natureza elétrica. Foi aquela figurinha inicial que a gente viu. E esse conceito ele está correto, né? Verdadeiro. Segundo, o campo elétrico sempre tem a mesma direção e o sentido da força elétrica. O campo elétrico sempre tem a mesma direção. Agora, nem sempre vai ser o mesmo sentido. Então, aqui, ó, se for uma carga positiva, sim, vai ter o mesmo sentido da força. Mas se for uma carga negativa, o sentido vai ser contrário. Então, só o finalzinho aí tornou essa afirmação falsa. Próximo. A carga de prova é uma carga elétrica de valor conhecido utilizado para detectar a existência de um campo elétrico. Foi o que mais eu repeti, né? A carga ela é colocada, nós conhecemos que carga ela só foi colocada ali para provar que o campo existe, correto? E a última aí, se a carga Q for positiva, o campo elétrico e a força elétrica terão sentidos contrários. A gente acabou de ver, se for positivo, vai ser o mesmo sentido da força elétrica e não, como ele diz, que é contrário, falso. Então, na primeira questão, a gente trabalhou o conceito. Na segunda, vamos trabalhar a fórmula. Segunda, um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 a 5 Newton sobre Coulomb. Olha, esse aqui é a unidade de quem? Quem é a intensidade? É o mesmo campo elétrico, ou seja, do E. Então, ele já deu o valor do E. A direção ela é horizontal, o sentido da esquerda para a direita. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica. Então, você vai calcular a força elétrica, que atua sobre uma carga pontiforme, quer dizer, de tamanho desprezível, que colocada no ponto P. Esse P dentro desse campo elétrico. Então, as fórmulas eu coloquei aqui em cima. O campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga prova ou carga de prova, mas você também pode trabalhar esse outro formato. Como ele já deu o E na questão, na letra A, ele já deu o valor de Q, então a gente vai trabalhar com a segunda fórmula. Força elétrica é a carga que ele vai dar na questão e o E que está informado aí, né? 6 vezes 10 elevado a 5. A letra A, ele quer uma carga de prova de 2 microcoulomb. Eu tenho que transformar microcoulomb para coulomb, né? Já que a unidade é Newton sobre Coulomb. Quem lembra, nós temos um vídeo aí transformando uma unidade em outra, depois volta para vocês visualizarem, mas micro representa 10 elevado a menos 6. Como ele disse que é 2 microcoulomb, então 2 vezes 10 elevado a menos 6, o que? Coulomb. Então, só transformei de micro para coulomb. A gente vai continuar a questão. Então, quem é a força elétrica que eu quero saber é o que a gente já encontrou, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o E, que a questão dá lá em cima, 6 vezes 10 elevado a 5. Então, a força elétrica, 2 vezes 6 são 12, 10 a menos 6, agora você vai fazer essa soma ou diminuição, né? 10 a menos 6, 10 a 5 é 10 a menos 1.
né? O valor maior é o negativo, que é do -6, então continua. 6 menos 5, 1. Você pode trabalhar com esse valor, mas dificilmente as alternativas vão ser assim. Então, a gente vai ter que tirar esse valor aí, né? Esse 10. Tirando aqui, como ele diz, é 10 a menos 1, indica que você vai andar com essa vírgula uma casa à esquerda. Então, fica 1,2 newton. Agora sim a resposta. Então, ele quer saber a intensidade, foi 1,2 newton. A direção é a mesma direção da força que ele colocou. Direção é o quê? É horizontal. E o sentido, ó, as duas são positivo. Positivo aqui da carga e do campo, então apresenta o mesmo sentido. Qual é o sentido da força? Qual é? Tá aqui em cima, da esquerda para a direita. Então, você coloca da esquerda para a direita. Vamos à letra B. A letra B, a carga de prova, ela é negativa. Então, na hora de fazer o cálculo, não precisa se preocupar. Por quê? Porque essa carga ela é dada em módulo, então fica tudo positivo. Só que no final, o sentido ele vai mudar. Ele não vai ser do esquerdo para o direito, ele vai ser do direito para o esquerdo. Então, como você sabe que fica em módulo e fica positivo, não vamos entrar nesse detalhe, tá? Então, só vamos transformar de microcoulomb, porque aqui também está em microcoulomb. Lembrando que para transformar para coulomb é 10 a menos 6. E ele deu o valor aí de 3, é só colocar o 3 na frente. A fórmula é aquela segunda lá, força elétrica é igual à carga de prova e o campo elétrico, a intensidade. A força, qual é a carga de prova? 3 vezes 10 a menos 6. Esse aí foi dado lá em cima, né? A intensidade do campo. 6 vezes 10 a 5. Faz a multiplicação. 3 vezes 6, que é 18. E esse cálculozinho aí da base de potência 10. 10 a menos 6 a 10 a menos 5, que dá 10 a menos 1 newton. Ou para você retirar isso aqui, que geralmente as questões elas não vêm assim a resposta, você sabe que menos 1 representa uma casa à esquerda, então você coloca a força elétrica é 1,8 newton. Então ele quer saber, determine a intensidade, 1,8 newton. A direção é a mesma direção, então ela é horizontal. Agora o sentido mudou, é da direita para a esquerda. Ok, pessoal? Nosso próximo encontro a gente vai ver mais questões envolvendo o campo elétrico. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.